As pétalas revestidas de cera do buquê da noiva arranharam minha bochecha direita com força suficiente para cortar meu lábio inferior. Um gosto metálico quente inundou minha boca. O cheiro sufocante de rosas brancas esmagadas e mosquitinhos do mato encheu o ar entre nós. Até uma ladra como você deveria saber quando não é bem-vinda, minha irmã zombou. Sua voz ecoou alta e clara sobre o salão de baile silencioso. Centenas de convidados congelaram em seus lugares. Celulares foram erguidos no ar ao redor da pista de dança, suas lentes de câmera apontadas diretamente para meu lábio sangrando. Eu tinha 38 anos. Era presidente do buffet Família Mendes, um negócio regional que nosso pai construiu do zero. Eu negociava grandes contratos com fornecedores e gerenciava 60 funcionários, mas naquele momento, sob os lustres de cristal do solar das acácias, eu não era nada além da vilã na narrativa de casamento perfeitamente construída de Lívia. Minha mãe, Vera, saiu do grupo de damas de honra atordoadas. Ela não me ofereceu um lenço. Agarrou meu pulso, as unhas cravando na pele. Larissa, por favor, sussurrou ferozmente, os olhos percorrendo o salão. Não piore isso mais do que já está. Apenas vá embora. Lívia puxou o braço para trás, preparando-se para me acertar uma segunda vez. O movimento violento soltou um alfinete de pérola decorativo na base do arranjo floral. Várias voltas de fita de cetim branco grosso se desenrolaram do cabo. Um pequeno objeto plano de latão escorregou e bateu no piso de pedra com um tilintar agudo. Instintivamente, estendi a mão em direção ao barulho. Não toque nisso, a noiva gritou. Sua voz rachou com pânico genuíno e sem filtro. Todos os convidados viraram a atenção do meu rosto, sangrando para o rosto pálido dela. Guilherme Lobo, o experiente gerente do local, se colocou entre nós. Ele se abaixou com um lenço branco limpo e recolheu o pedaço de metal. Era uma chave de serviço padrão. As letras C e o número 17 estavam gravados diretamente no latão. Não havia etiqueta metálica volumosa presa, apenas um instrumento frio e duro que havia se escondido perfeitamente plano dentro da fita do buquê da minha irmã. 2 seguranças uniformizados se aproximaram do nosso círculo. Um deles educadamente perguntou se eu consentiria com uma busca na minha bolsa de noite. Eu não caí no chão. Não chorei. Limpei o sangue do queixo com um guardanapo de coquetel de linho dobrado e coloquei minha clutch de veludo na mesa alta mais próxima. Podem revistar, disse ao guarda, mantendo a voz completamente firme. Mas só depois que vocês iniciarem um relatório formal de incidente, garantam as imagens das câmeras do corredor e documentem exatamente quem fez esta acusação pública contra mim. Lívia soltou uma risada dramática e ofegante. Virou-se para o noivo Rafael, que parecia completamente perdido em seu smoking sob medida. Olha só ela agindo como advogada, Rafael. Ela só está ganhando tempo porque sabe que foi pega. Guilherme não riu junto. Puxou um tablet digital do bolso do paletó e rolou rapidamente pelos registros do local. Olhou para a chave de latão, depois para a tela brilhante e finalmente para a noiva. Senhorita Mendes, disse, usando o sobrenome de solteira por hábito, nossos registros mostram que você assinou a retirada da chave da sala C17 a 1h da tarde. A cor sumiu instantaneamente do rosto de Lívia. Ela se recuperou em menos de um segundo. Alguém deve ter roubado da suíte da noiva, exclamou, pressionando a mão contra o peito. Larissa esteve lá mais cedo. Ela deve ter pegado. Uma dama de honra em vestido rosa pálido se mexeu nervosamente nos pés. Lívia, disse a jovem baixinho, quando estávamos tirando as fotos, eu te falei que o alfinete de pérola do seu buquê estava torto. Tentei consertar, mas você se afastou. Você se recusou a deixar alguém segurar suas flores, mesmo enquanto ajustava seu vestido pesado. Lívia lançou um olhar fulminante para a amiga, silenciando-a instantaneamente. Guilherme gesticulou para o corredor. Pediu que os seguranças, a noiva, o noivo, minha mãe e eu o seguíssemos. Deixamos a multidão sussurrante para trás e caminhamos em silêncio absoluto, longe da recepção opulenta e para a ala antiga de serviço. A sala C17 ficava escondida em um corredor ventoso, perto da área de carregamento. Enquanto caminhávamos, a realidade da armadilha se instalou sobre mim. Lívia havia planejado isso perfeitamente. Apenas 2 dias antes, na quinta-feira à tarde, eu havia congelado a capacidade dela de criar novas contas de fornecedores
e informado que uma contadora forense independente viria ao escritório na segunda-feira de manhã. Ela precisava que eu parecesse uma ladra antes que aquela auditoria começasse. Precisava que nossa mãe e o conselho de administração duvidassem da minha integridade. Guilherme inseriu a pequena chave de latão na fechadura. O mecanismo clicou alto. Ele empurrou a pesada porta de madeira para dentro, revelando um pequeno espaço de armazenamento sem janelas. Pilhas de caixas de presente prateadas, pacotes envoltos em seda e uma grande caixa de acrílico cheia de envelopes de dinheiro estavam arrumadas ordenadamente sobre uma mesa dobrável. Ninguém comemorou minha inocência. O silêncio naquela sala minúscula era infinitamente mais pesado do que os gritos no salão de baile haviam sido. Minha mãe, a presidente de 64 anos do conselho da empresa, olhou para os presentes roubados com a boca ligeiramente aberta. Ela acabara de assistir sua filha mais nova fabricar um crime perante 300 pessoas. Rafael olhou para a caixa de acrílico, virou-se para a nova esposa, a voz completamente vazia. Lívia, por que nossos presentes de casamento estão trancados em um armário de serviço? Lívia não perdeu o ritmo. Tânia, ofegou cobrindo a boca com as mãos trêmulas. Tânia é obcecada por tudo ser perfeito. Minha assistente deve ter movido eles para a segurança. Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia. Guilherme deu um passo para trás e fechou a porta, trancando-a firmemente. Instruiu o segurança a ficar diretamente na frente da maçaneta. Ninguém toca em nada, declarou o gerente do local. Vamos preservar a sala e as imagens das câmeras, conforme o protocolo padrão do local. Olhei para minha mãe, depois para Lívia. Sabia que isso não era apenas sobre presentes de casamento, mas mantive o foco no procedimento imediato. Quero uma cópia do número do incidente, disse a Guilherme. Não exigi que minha irmã fosse presa em seu vestido branco. Só queria que o rastro de papel fosse garantido. Lívia percebeu que o pequeno público no corredor não estava mais sob seu feitiço. Levantou a pesada saia de tule, correu de volta pelo corredor em direção à recepção principal e começou a soluçar alto para o primeiro grupo de convidados que alcançou, lamentando que eu havia arruinado seu dia especial. Guilherme observou ela correr. Então seu fone de ouvido no rádio tocou. Pressionou um dedo no ouvido, ouvindo atentamente uma voz da mesa de segurança. Uma expressão estranha cruzou seu rosto. Baixou a mão e se virou para mim, mantendo a voz pouco acima de um sussurro. A câmera do corredor mostra quem moveu os presentes. Não foi você. A música no grande salão de baile havia parado quando retornamos do corredor de serviço. Centenas de convidados estavam em grupos desconfortáveis ao redor de mesas, ainda pesadas com bolo de casamento intocado e taças de champanhe meio vazias. Ninguém comia. O silêncio parecia espesso e sufocante sob o teto abobadado. Rafael caminhou diretamente para o palco e pediu baixinho ao líder da banda que cancelasse o lançamento do buquê. Vera agarrou meu cotovelo antes que eu pudesse alcançar a saída. Seus dedos bem cuidados cravaram firmemente na articulação enquanto ela me puxava para um alcove quieto perto do guarda-volumes. Você precisa fazer um anúncio, minha mãe sussurrou, mantendo a voz tensa e controlada. Diga a todos que isso foi um mal-entendido enorme. Diga que você interpretou mal uma situação e entrou em pânico. Ainda podemos salvar a reputação da sua irmã se você assumir a culpa agora. Olhei para a mulher que me criara. Ela realmente acreditava que uma mentira temporária poderia consertar a rachadura permanente se espalhando pela nossa família. Não, disse suavemente, puxando meu braço do aperto dela. Não vou mentir para proteger um crime. Não marchei até o microfone para me defender. Simplesmente me virei e caminhei de volta para o escritório de gerenciamento do local, onde Guilherme havia pedido que a família imediata se reunisse. Dentro da pequena sala, a iluminação fluorescente dura fazia Lívia parecer pálida e frenética. Guilherme virou o monitor do computador para nós. Havia carregado as imagens de segurança do corredor de serviço, completas com um carimbo de data e hora branco brilhante no canto. O vídeo tocou em silêncio. Mostrava a janela exata de 12 minutos, quando o coquetel na Galeria Oeste fazia a transição para o jantar principal, enquanto os convidados estavam ocupados encontrando seus lugares, e a equipe mudava o layout do piso. Tânia Rocha entrou no quadro. A assistente de marca de Lívia empurrava um carrinho de hotel prateado carregado com a caixa de acrílico e dezenas de presentes embrulhados.
Tânia destrancou a porta da sala C17, empilhou cuidadosamente os itens dentro e depois trancou a porta novamente. Enfiou a chave de latão no bolso e saiu calmamente de vista. Lívia enterrou o rosto no ombro de Rafael e soltou um soluço teatral alto. Eu sabia. A noiva chorou. Tânia sempre foi completamente obcecada com o meu casamento. Ela provavelmente planejava voltar e roubar tudo hoje à noite. Um segurança murmurou que o carro de Tânia já havia sumido do estacionamento de fornecedores. Olhei mais de perto para o quadro pausado do vídeo no monitor. Algo na linguagem corporal da assistente me incomodou. Ela não cobriu o rosto, apontei para a sala. Usou um carrinho do local bem no meio de uma grande transição de salão, exatamente quando a equipe normalmente limpa a galeria. Tânia se moveu como alguém executando uma tarefa oficial. Lívia ergueu a cabeça do paletó do smoking do marido. Suas lágrimas pararam instantaneamente. Você está me acusando de mentir, Larissa, no dia do meu casamento? Não respondi a ela. Apenas fiz uma pergunta lógica. Quem tem autoridade para ordenar que uma assistente mova a mesa de presentes durante uma recepção? Rafael lentamente se afastou de Lívia. O noivo olhou para a tela, depois para a nova esposa. Não disse uma palavra, mas a distância física repentina entre eles falava volumes. O timing dessa armadilha pública elaborada fazia perfeito sentido para mim. 6 semanas antes, no início de maio, eu havia notado 3 fornecedores de eventos separados compartilhando o mesmo endereço de caixa postal comercial. 2 dias antes, na quinta-feira à tarde, eu havia restringido a capacidade de Lívia de criar novas contas de fornecedores no sistema da empresa. Disse a ela que Natalia Santos, uma contadora forense independente, começaria uma auditoria corporativa completa na segunda-feira de manhã. Minha irmã simplesmente havia rido de mim, bebendo sua água com gás como se estivéssemos discutindo o clima. Disse que eu nunca conseguiria deixar ela ter um único fim de semana sem tentar controlar tudo, mas o pânico por trás de seus olhos havia sido real. Ela precisava destruir minha credibilidade diante de nossa mãe e do conselho de administração antes que Natália abrisse aqueles livros financeiros. Recusei-me a jogar o jogo dela. Não gritei com ela no escritório do local. Não peguei meu celular para postar uma defesa raivosa no grupo familiar. Em vez disso, abri meu aplicativo de e-mail e redigi uma mensagem concisa para Elisa Costa, nossa advogada corporativa externa. Solicitei uma retenção legal imediata em todas as comunicações da empresa, registros de pagamentos a fornecedores e dispositivos de trabalho de Lívia. Apertei enviar e voltei minha atenção para o gerente do local. Guilherme, disse, mantendo o tom perfeitamente profissional. Por favor, preserve essas imagens das câmeras e os registros de chaves através do seu protocolo padrão de responsabilidade. 10 minutos depois, saí sozinha do solar das acácias. A umidade espessa de São Paulo bateu no meu rosto no momento em que as pesadas portas de vidro se fecharam atrás de mim. Antes de chegar ao meu carro, meu celular vibrou na mão. Uma mensagem de texto piscou na tela de um número desconhecido. Era Tânia. Lívia me mandou mover os presentes, dizia a primeira mensagem. Ela disse que era um treino de segurança do local. Estou no restaurante na estrada. Por favor, me encontre. Destranquei a porta do carro, processando a informação. Tânia era uma funcionária aterrorizada que havia seguido uma ordem vaga, mas seu silêncio no salão de baile havia permitido que minha irmã me humilhasse. Então uma segunda mensagem apareceu e a verdadeira profundidade da conspiração finalmente entrou em foco. Ainda tenho as mensagens originais dela, Tânia escreveu, e uma delas menciona sua van de buffet. Não encontrei Tânia no restaurante à beira da estrada. Sentamos na sala de conferência de paredes de vidro do escritório de advocacia de Elisa Costa, no centro da cidade cedo na manhã de segunda-feira. O ar-condicionado zumbia uma nota baixa e constante contra o silêncio pesado. A jovem assistente empurrou seu smartphone pela mesa de mogno polido. Explicou como Lívia havia enquadrado o pedido na recepção. A noiva alegou que o local exigia que todas as caixas de presentes fossem retiradas antes do serviço de jantar. Tânia havia movido a pesada caixa de acrílico exatamente quando a multidão mudava de salão, assumindo que executava um protocolo padrão de segurança. Elisa conectou o dispositivo a um laptop seguro para extrair os dados digitais e seus metadados subjacentes. Tânia olhou para suas próprias mãos torcidas.
Sussurrou que havia ficado em silêncio durante o confronto no salão de baile, porque minha mãe e irmã possuíam influência suficiente no setor para destruir sua carreira. Não ofereci palavras de conforto em troca. Seu medo fazia sentido, mas seu silêncio quase havia me custado meu sustento. A cadeia de mensagens extraída contava uma história completa e condenatória. Elisa puxou a transcrição formatada no grande monitor da parede. As instruções de Lívia eram precisas e calculadas. Mova os presentes para a sala C17. Não conte ao Rafael. Espere o sinal. A mensagem final gelou a sala. Lívia havia ordenado que sua assistente pegasse um punhado de envelopes de dinheiro e os colocasse diretamente dentro da minha van de buffet, logo após a segurança do local terminar de revistar minha bolsa. Tânia nunca executou aquela etapa final porque a chave de latão caiu do buquê cedo demais. A armadilha havia se fechado antes que a isca fosse completamente colocada. Alcancei minha pasta de couro e puxei uma pasta manila desbotada. Deslizei-a pela mesa lisa em direção a Elisa. Dentro repousava uma única folha de papel de agosto do ano anterior. Era a prova física da minha maior falha como presidente corporativa. 10 meses antes, eu havia pego minha irmã usando o cartão de crédito da empresa para pagar um fotógrafo comercial para seu estúdio de eventos privado falido. A cobrança era de R$8.000. Confrontara-a imediatamente, forçando-a a assinar uma nota promissória reconhecendo o roubo. Minha mãe havia chorado no meu escritório naquela tarde. Vera insistiu que um relatório oficial ao conselho arruinaria permanentemente o futuro de Lívia e envergonharia a memória do meu falecido pai. Então enterrei o documento em meus arquivos pessoais. Resolvi o problema silenciosamente e ensinei a minha irmã uma lição terrível sobre responsabilidade. Agora sentada no escritório de advocacia, observei Elisa ler o papel. A advogada experiente ergueu os olhos, ajustando seus óculos de aro fino. O documento provava que Lívia sabia que fundos da empresa não eram sua mesada pessoal e demonstrava intenção clara, mas também provava que eu havia deliberadamente contornado a supervisão do conselho. Assenti lentamente, aceitando a realidade de que os diretores independentes poderiam me disciplinar. A verdade exigia todas as peças, até as que comprometiam minha própria posição. A vibração repentina do meu celular quebrou o silêncio da sala de conferência. A identificação da chamada mostrava o nome da minha mãe. Atendi no viva voz para que Elisa pudesse documentar a conversa. Vera não se incomodou em me cumprimentar. Imediatamente declarou Tânia uma mentirosa que tentava salvar a própria pele. Minha mãe ameaçou convocar uma reunião emergencial do conselho para suspender minha autoridade presidencial se eu continuasse essa investigação. Sua voz caiu naquele tom suplicante familiar que sempre usava quando queria que eu carregasse o peso da família. Você é mais forte que sua irmã, Larissa, disse, interpretando perfeitamente seu papel. Por que você não consegue simplesmente deixar isso para lá? Olhei para as mensagens de texto, impressas detalhando o plano de plantar dinheiro roubado no meu veículo. Porque força não é permissão para me usar. Encerrei a chamada sem esperar pela resposta. Uma segunda chamada veio menos de 10 minutos depois. Natalia Santos, nossa contadora forense, já estava profundamente nos logs do servidor corporativo de volta ao escritório principal. Sua voz carecia de seu calor profissional usual. Natalia havia puxado o histórico de criação para um fornecedor chamado Tecidos Brilhantes. A pegada eletrônica traçava diretamente de volta a conta de usuário de Lívia. Natalia explicou o rastro de dinheiro com precisão clínica. Nossos extratos bancários da empresa mostravam múltiplos pagamentos fluindo para Tecidos Brilhantes ao longo do ano passado. A conta receptora compartilhava os mesmos números de roteamento e referência que uma conta bancária que uma vez reembolsara um depósito do estúdio privado falido de Lívia de volta ao buffet Família Mendes. O ciclo fechado era inegável. A sabotagem do casamento era apenas uma cortina de fumaça para esconder um sangramento financeiro massivo e contínuo. Natalia fez uma pausa antes de dizer: Larissa, Tecidos Brilhantes não foi pago R$8.000. Foram mais de R$90.000. Natalia ficou em frente ao quadro branco na sala de reuniões secundária do escritório de advocacia. A contadora forense destampou um marcador de quadro branco-preto e o rangido agudo contra a superfície de porcelana cortou meu choque persistente com o número de R$90.000.
Ela desenhou 3 caixas distintas no topo do quadro. Tecidos brilhantes, aluguéis Rosamonte, Mídia Eventos Porto. Ao lado de cada nome, listou uma sequência de pagamentos de saída da empresa, estabelecendo um padrão que se estendia por 18 meses. Cada fatura única ficava cuidadosamente abaixo do limite de R$10.000, perfeitamente calculada para contornar a aprovação departamental secundária. Os serviços eram descritos em terminologia vaga do setor, perfeitamente misturados nos orçamentos mestres para nossos grandes eventos corporativos. Minha garganta secou. Pressionei as palmas das mãos planas contra a mesa de mogno, estudando minha própria assinatura em loop no fundo dos orçamentos mestres impressos, espalhados diante de mim. Eu havia assinado os custos totais do evento sem examinar os subcontratados individuais, confiando no sistema que eu havia construído. Aquela confiança havia custado a meus funcionários centenas de milhares de reais. Natalia bateu no quadro branco com um marcador. Registros públicos mostravam que os 3 fornecedores compartilhavam uma única caixa postal comercial em um shopping de strip mall do outro lado da cidade. Não precisávamos contratar investigadores particulares nem invadir contas pessoais. Os extratos bancários da empresa e os registros públicos de negócios forneciam todas as peças do quebra-cabeça. Um fornecedor legítimo em nossa rede já havia confirmado que nunca subcontratara nenhum equipamento para aquelas 3 entidades. Minha irmã havia tentado cobrir seus rastros, mas seu pânico a tornara descuidada. Seguindo meu aviso de quinta-feira sobre a auditoria iminente, alguém havia feito login no software de contabilidade e excluído sistematicamente dezenas de registros de pagamento. Uma memória específica surgiu de uma reunião de equipe do ano anterior. Lívia, encostada no batente da porta da sala de conferência, revirando os olhos alto, reclamando que minha insistência em usar software de trilha de auditoria imutável era apenas outro sintoma dos meus problemas obsessivos de controle. Aquele software rígido havia registrado silenciosamente o criador, o horário exato da modificação e as contas bancárias, alvo para cada arquivo excluído. As pegadas digitais levavam direto de volta à estação de trabalho dela. Elisa Costa se inclinou para frente em sua cadeira de couro e apontou um dedo bem cuidado para uma pilha separada de faturas. Um cluster de pagamentos urgentes carregava a autorização eletrônica da minha mãe. Quando questionada em uma breve e tensa chamada de conferência mais cedo naquela manhã, Vera alegou que Lívia simplesmente os havia categorizado como substituições emergenciais de tecidos e pacotes de marketing de mídia social de última hora. No entanto, a presidente do conselho se recusou veementemente ao pedido de Elisa de entregar seu dispositivo móvel pessoal para uma revisão de dados de rotina. A recusa pairou pesada no ar. A fronteira entre a ignorância voluntária da minha mãe e a cumplicidade ativa começou a se borrar, e uma nova onda de exaustão se instalou sobre meus ombros. Natalia trocou para um marcador vermelho, chamando minha atenção de volta ao quadro. Ela traçou uma linha grossa conectando Mídia Eventos Porto a uma transferência final executada apenas 2 dias antes da cerimônia de casamento. O destinatário não era uma empresa de aluguel nem fornecedora de tecidos. O destinatário era o Solar das Acácias. O valor da transferência era exatamente R$38.000. A pesada porta de vidro da sala de conferência se abriu antes que alguém pudesse falar. Rafael estava no limiar, vestindo uma camisa social amassada e carregando uma pasta de couro grossa. O noivo não parecia um homem aproveitando sua lua de mel. Elisa havia solicitado sua presença para verificar os contratos do local que ele havia assinado pessoalmente. Ele respirou fundo, lento e deliberado antes de entrar. Colocou seu smartphone virado para cima na mesa, empurrando-o em direção à advogada. Explicou como havia confrontado sua nova esposa sobre a fatura final do local apenas horas antes. Lívia jurou que nossa mãe havia quietamente presenteado o saldo restante para garantir um dia perfeito. Rafael sabia que Vera havia especificamente limitado sua contribuição financeira no jantar de ensaio, então ele vasculhou seus próprios arquivos de e-mail. Puxou a confirmação de pagamento final do local. A linha de referência no recibo digital claramente listava Mídia Eventos Porto. A verdade estava bem ali no quadro branco, iluminada pelas luzes fluorescentes duras do escritório jurídico.
A festa luxuosa e opulenta que minha irmã usara para me rotular publicamente como ladra havia sido financiada inteiramente pelo dinheiro que ela sangrara do negócio da família. Ela havia comprado seu dia perfeito com a segurança salarial de 60 funcionários trabalhadores e havia planejado me deixar levar a culpa por isso. Rafael olhou para as linhas vermelhas conectando os fornecedores falsos ao local do casamento. Virou sua atenção para os extratos bancários impressos da empresa espalhados pela mesa, sua postura rígida e a respiração rasa. Sua voz carecia de qualquer traço de raiva, carregando apenas uma clareza devastadora e oca. O que mais minha esposa comprou com o dinheiro da sua empresa? A pergunta devastadora de Rafael pairou no ar viciado da sala de conferência jurídica sem resposta. Natalia ainda não tinha um inventário completo dos fundos corporativos roubados, mas minha irmã forneceu sua própria justificativa distorcida. Na manhã seguinte, Lívia iniciou uma campanha de terra arrasada. Um e-mail em massa aterrissou nas caixas de entrada de nossos parentes estendidos e 30 funcionários seniores logo antes do amanhecer. A linha de assunto dizia: a verdade sobre o casamento. Ler os parágrafos longos parecia engolir vidro esmagado. A noiva alegava que eu havia fabricado toda a crise de fornecedores por ciúme amargo, enquadrando Tânia como uma ladra rebelde para encobrir meus próprios rastros. De acordo com a mensagem, meu objetivo final era explorar uma recepção de casamento arruinada para roubar sua parte legítima do legado do nosso pai. Minha mãe estava em cópia na correspondência. A presidente não ofereceu nenhuma refutação pública ao staff, essencialmente dando às mentiras sua bênção silenciosa. Rafael encaminhou um conjunto diferente de mensagens para nosso conselho jurídico naquela mesma tarde. O noivo havia retornado ao apartamento compartilhado para fazer uma mala, exigindo respostas imediatas sobre os pagamentos do local e as dívidas escondidas do estúdio dela. Lívia nunca negou ter pegado o dinheiro. Simplesmente rebatizou o roubo. Suas mensagens enquadravam as centenas de milhares roubados como um adiantamento informal sobre sua participação corporativa, insistindo que eu havia implicitamente concordado com o arranjo. Para provar seu ponto, enviou ao marido uma fotografia da nota promissória de R$ 8.000 do ano anterior. Usou minha misericórdia passada como arma, argumentando que nossa família sempre lidava com esses assuntos financeiros menores internamente. O impacto corporativo escalou rapidamente. Na tarde de quarta-feira, sentei-me diante de Marcelo Andrade e Valéria Cho na sala principal do Conselho Executivo. Nossos diretores independentes revisaram a antiga nota promissória com desapego clínico. A mesa de carvalho polido nos separando nunca havia parecido tão vasta. Marcelo cruzou as mãos sobre o documento físico, perguntando diretamente por que a violação inicial do cartão de crédito nunca havia sido reportada ao órgão governante. Não ofereci desculpas. Não me escondi atrás das lágrimas da minha mãe do ano anterior, nem tentei minimizar o dano. Olhando diretamente para o ex-executivo bancário, admiti que havia escolhido ocultar a infração para proteger minha irmã e que aquela falha específica de liderança havia pavimentado o caminho para a crise financeira atual. Minha honestidade não me rendeu leniência. O conselho votou imediatamente para entregar a Elisa e Natalia autoridade total e irrestrita sobre a investigação de fraude. Além disso, fui oficialmente despojada do meu poder de decidir qualquer ação disciplinar em relação à diretora de parcerias de marca. Marcelo puxou o arquivo mestre de auditoria para seu lado da mesa e não pediu minha permissão para levá-lo. O pequeno gesto deliberado finalizou a transferência de poder. Saindo daquela sala de conselho, as consequências reais do mundo aguardavam no corredor. Um grande cliente farmacêutico havia acabado de ligar para nosso diretor de vendas, colocando seu enorme contrato anual de banquete em espera indefinida, devido a rumores da indústria sobre uma investigação interna de fraude. 2 dos nossos fornecedores atacadistas de alimentos mais confiáveis de repente exigiram termos rigorosos de pagamento à vista, recusando-se a estender nossa janela padrão de crédito de 30 dias. A sala de descanso dos funcionários zumbia com sussurros aterrorizados sobre contra-cheques desaparecidos e demissões iminentes. Imediatamente autorizei uma grande retirada de nossas reservas de contingência legal para garantir o ciclo de folha de pagamento seguinte, garantindo que nenhum trabalhador perdesse um único centavo de seus salários. Saber que minha própria covardia passada
havia ampliado o risco atual deles, tinha gosto de cinzas na boca. O cheiro de perfume floral caro invadiu meu escritório particular na manhã seguinte, antes mesmo da porta se abrir. Vera contornou a recepcionista e marchou diretamente para minha mesa. A presidente parecia exausta, sua postura perfeita finalmente cedendo à gravidade. Ela desabou na cadeira de couro de visitas e admitiu as peças dispersas que realmente sabia. Minha mãe confessou que estava ciente da dívida esmagadora do estúdio e reconheceu ter assinado um punhado daquelas faturas vagas para ajudar sua filha mais nova a se manter à tona. Jurou que não sabia absolutamente nada sobre a rede de fornecedores falsos, nem sobre o plano elaborado para me enquadrar na recepção. Ainda podemos consertar isso, a mulher mais velha implorou, estendendo as mãos bem cuidadas pela mesa. Converta os fundos faltantes em um empréstimo formal de acionista. Salve sua irmã Larissa. Mantenha esta família intacta. Olhei para as mãos enrugadas repousando sobre meu bloco de mesa de couro. Nossos funcionários estão aterrorizados em perder suas hipotecas, e você quer que eu use o orçamento operacional deles como fundo de resgate pessoal para uma criminosa? Puxei minhas próprias mãos para trás, recusando o contato físico. A família não tem o direito de roubar da equipe. Horas depois, sentei-me novamente no escritório de advocacia do centro com Elisa. A advogada havia terminado de revisar a enorme exportação de mensagens de texto que Rafael havia fornecido de sua discussão final com a noiva. Uma troca específica destacou um perigoso desapego da realidade. Lívia havia enviado ao marido um desabafo furioso alegando que possuía legitimamente 40% do império de Buffet, apesar de suas ações econômicas reais totalizarem exatamente 20%. Mas foi a próxima mensagem na cadeia que fez a advogada corporativa experiente se endireitar e alcançar seus óculos de leitura. Elisa virou a tela do laptop para mim, batendo uma unha contra uma bolha de texto azul enviada às 2 da manhã. Não se preocupe com a contabilidade, a mensagem digital lia. Larissa sempre conserta a papelada depois do fato. As palavras estavam ali na tela brilhante, expondo o delírio central que impulsionou todo esse desastre. Lívia não me via como uma vítima inocente, nem como uma tola ingênua. Ela firmemente acreditava que eu era a facilitadora suprema. A noiva estava inteiramente convencida de que sua irmã mais velha eventualmente dobraria as regras corporativas e forjaria os documentos para transformar seus crimes em contabilidade corporativa legítima assim que a raiva pública passasse. Elisa se recostou na pesada cadeira de couro, uma realização lenta e calculada se instalando em suas feições. A advogada uniu os dedos, sua voz caindo em um registro de foco estratégico puro. Não precisamos enganá-la, Elisa me disse, batendo na tela brilhante uma última vez. Precisamos dar a ela uma chance formal de explicar e deixar que ela assuma que você ainda é exatamente a mesma irmã. A impressora laser no canto da sala de conferência jurídica zumbiu para a vida, cuspindo 3 folhas nítidas de papel bond pesado. O cheiro de toner quente flutuou pela mesa de mogno. Elisa Costa recolheu as páginas, bateu suas bordas contra a madeira polida para alinhá-las perfeitamente e deslizou a pilha em direção à minha cadeira. Era o aviso formal de uma investigação corporativa interna. A tinta preta delineava os parâmetros estritos da entrevista que se aproximava, declarando explicitamente que a sessão seria gravada e monitorada por representantes da empresa. O documento não oferecia promessa de imunidade, não continha garantia contra a demissão e certamente não mencionava converter fundos corporativos roubados em um empréstimo familiar pessoal. Um associado júnior sentado ao lado de Elisa se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira de couro. Ele pigarreou e sugeriu uma abordagem alternativa. O jovem advogado propôs que eu interpretasse o papel da irmã mais velha perdoadora, aconselhando-me a sorrir e oferecer simpatia falsa para baixar a guarda da minha irmã. Se eu a fizesse acreditar que ia cobrir o dinheiro faltante, ele argumentou, ela confessaria tudo na gravação muito mais rápido. Senti uma dor aguda repentina no maxilar. Eu havia passado toda a minha vida adulta assistindo minha família manipular uns aos outros com promessas vazias e me recusava a trazer aquele mesmo veneno para esta sala. Não, disse ao associado, mantendo a voz plana e completamente desprovida de calor. Não falarei uma única palavra que não pretenda honrar. Não haverá atuação e não haverá anistia falsa.
Elisa ergueu a mão, silenciando seu colega Júnior antes que ele pudesse argumentar a estratégia. A advogada corporativa experiente olhou para mim com um olhar firme e calculista, compreendendo completamente a linha que eu havia acabado de traçar na areia. Ela estendeu a mão e bateu uma unha bem cuidada contra a página superior do aviso. Então nos apegamos à verdade absoluta e inegável, Elisa explicou, ajustando seus óculos de aro fino. Você simplesmente declarará que o Conselho de Administração nem mesmo pode começar a revisar qualquer proposta de reembolso até entender o escopo completo e documentado dos fundos faltantes. Isso é uma declaração factual. Implica um processo, mas não promete absolutamente nada sobre o resultado final. A estratégia exigia que eu oferecesse uma tela em branco e deixasse a diretora de parcerias de marca pintar sua própria obra-prima de delírio. A resistência começou na manhã seguinte. A pesada porta de carvalho do meu escritório executivo se abriu sem uma batida preliminar, batendo no batente de borracha com um baque alto. Vera marchou para a sala, trazendo o cheiro sufocante de perfume floral caro e puro pânico, não adulterado com ela. Minha mãe usava um terno azul marinho rígido, a postura rígida enquanto fechava a porta atrás de si e se apoiava pesadamente na madeira. Exigiu que eu cancelasse a entrevista legal, agendada imediatamente. A presidente queria hospedar uma reunião familiar de portas fechadas em sua sala de jantar privada, sem advogados presentes e definitivamente sem dispositivos de gravação funcionando. Prometeu que poderíamos resolver os milhares faltantes em uma cafeteira, como sempre fizemos. Não me levantei da mesa. Simplesmente olhei para a mulher que havia passado décadas priorizando a ilusão de uma família perfeita sobre a realidade real. Reuniões familiares não gravadas na sua sala de jantar são exatamente o motivo pelo qual nossa empresa está atualmente sangrando centenas de milhares de reais, respondi, organizando uma pilha de arquivos de fornecedores. Os diretores independentes já mandataram este processo formal. O tempo para conversas privadas de café expirou no momento em que ela tentou me enquadrar por um crime perante 300 convidados de casamento. Vera se afastou da porta. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto agarrava o encosto de uma cadeira de visitas de couro. A mulher mais velha deployou sua arma final desesperada. Avisou que se eu forçasse sua filha mais nova a um interrogatório legal, a noiva nunca me perdoaria pela traição. Pare de organizar os arquivos. Olhei diretamente nos olhos da minha mãe, sentindo um estranho e profundo senso de quietude se instalar no centro do meu peito. O fardo pesado de manter todos felizes de repente parecia completamente irrelevante. Minhas decisões, disse suavemente, não são mais construídas em torno de se ela vai me perdoar ou não. 4 dias depois, durante a primeira semana de julho, o calor úmido de São Paulo assava o asfalto do lado de fora do escritório de advocacia no centro. Dentro da sala de conferência principal, o controle climático estava ajustado para um frio agudo e agressivo. Elisa e Natalia haviam passado a hora anterior preparando o ambiente. As caixas de papelão maciças cheias de extratos bancários autênticos, faturas de fornecedores falsos e logs de auditoria recuperados estavam deliberadamente escondidas em uma sala adjacente. Quando tomei meu assento no centro da longa mesa, apenas uma fina pasta manila repousava sobre a madeira polida à minha frente. Lívia passou pelas portas duplas de vidro exatamente às 2 da tarde. Eu soube mais tarde pelo conselho externo que ela havia se recusado categoricamente a contratar sua própria advogada de defesa, acreditando firmemente que garantir representação legal só a faria parecer culpada para Rafael. Seu novo marido já exigia respostas sobre as finanças deles e ela precisava mantê-lo o mais longe possível desse desastre corporativo. Ela não entrou na sala parecendo uma mulher enfrentando a ruína. Vestiu-se para uma volta da vitória. A noiva usava um vestido de linho perfeitamente cortado, o cabelo soprado em ondas soltas e caras. Carregava uma pasta de couro fina debaixo de um braço e se movia com a confiança arejada de uma executiva júnior, chegando para propor um ajuste orçamentário menor. Ignorou completamente Elisa, puxando uma cadeira diretamente à minha frente e cruzando as pernas. Lívia colocou sua pasta na mesa e deslizou algumas páginas datilografadas para o centro. Era uma proposta de reembolso frágil e mal formatada. Tratava toda essa investigação como uma negociação padrão de empréstimo bancário,
completamente cega para o fato de que estava sentada dentro de uma armadilha de sua própria criação. Elisa não reconheceu a proposta. A advogada deslizou o aviso de investigação interna e um documento separado de consentimento para gravação pela mesa. Em uma voz clara e praticada, Elisa leu as condições legais em voz alta. Informou a mulher mais jovem que ela tinha o direito absoluto de adiar a reunião para consultar um conselho externo e reiterou que o gravador de áudio digital sentado no centro da mesa estava prestes a ser ativado. Lívia pegou a caneta metálica cara fornecida pela firma. Não se incomodou em ler as letras miúdas nos documentos legais. Simplesmente assinou seu nome com um floreio praticado. O arranhar agudo da ponta ecoando na sala quieta. Empurrou os papéis de volta para a advogada e ofereceu um pequeno suspiro condescendente. Não tenho absolutamente nada a esconder, Lívia anunciou, dobrando as mãos ordenadamente no colo. Olhou além da advogada e travou os olhos comigo. Um sorriso desafiador familiar aparecendo em seu rosto. Estamos realmente fazendo todo esse teatro corporativo por causa de alguns erros contábeis menores, Larissa. Você está realmente tentando me destruir por causa de um mal-entendido? Ninguém a havia enganado. Ela havia lido os avisos, assinado os formulários de consentimento e voluntariamente entrado em uma entrevista legal monitorada porque acreditava que seu próprio direito, à escúdula de quaisquer consequências reais. Estendi a mão e pressionei o botão vermelho no gravador de áudio digital. Uma pequena luz piscou para a vida, capturando o silêncio na sala. Não mordi sua isca, não ergui a voz, nem defendi minhas ações. Simplesmente abri a fina pasta manila repousando à minha frente e puxei a única folha de papel no topo. Vamos começar com o incidente na sala C17, disse, mantendo o tom perfeitamente medido. Lívia revirou os olhos, recostando-se na cadeira. Repetiu a mesma mentira exata que havia alimentado para sua assistente aterrorizada, alegando que toda a situação era apenas um treino de segurança de rotina do local que Tânia havia completamente entendido mal. Não argumentei com sua avaliação. Lentamente virei o pedaço impresso de papel e deslizei-o pela mesa de mogno até parar bem ao lado de sua proposta de reembolso frágil. O documento exibia a cadeia completa de mensagens de texto com carimbo de data e hora extraída diretamente do celular de Tânia. Lívia olhou para o papel e o sorriso condescendente finalmente derreteu de seu rosto. Se isso era apenas um treino de segurança, perguntei, observando seus olhos percorrerem desesperadamente suas próprias palavras impressas, por que você ordenou que sua assistente colocasse os envelopes de casamento roubados dentro da minha van de buffet? O gravador de áudio digital, repousando no centro da mesa de mogno, continuou piscando uma luz vermelha rítmica constante. Lívia olhou para a transcrição impressa de suas próprias mensagens de texto, seus dedos repousando levemente na borda da pasta de couro. Por quase 10 segundos ninguém falou. O frio do ar-condicionado do escritório parecia cair mais alguns graus. Tânia entrou em pânico. Minha irmã finalmente murmurou, sua voz perdendo sua confiança arejada inicial. Tentou puxar a pasta mais para perto do peito. Ela entendeu mal o cronograma. Eu nunca disse a ela para colocar nada no seu veículo. Elisa Costa não ergueu a voz. A advogada simplesmente deslizou um segundo documento de sua própria pasta. Era uma impressão limpa e formatada, mostrando os logs de criação e números de roteamento para 3 contas corporativas. Não estamos falando de Tânia agora, Elisa disse, seu tom clínico e preciso. Vamos falar sobre tecidos brilhantes, aluguéis Rosamonte e Mídia Eventos Porto. Você reconhece esses nomes corporativos, Lívia? Lívia ergueu o olhar bruscamente, o queixo erguendo-se em uma postura defensiva familiar. Negou possuir as contas, insistindo que só as havia recomendado porque ofereciam pacotes de eventos superiores a taxas de mercado competitivas. Não pulei sobre a mesa nem ergui a voz em raiva. Simplesmente esperei, deixando o silêncio se estender até se tornar desconfortável para ela. Se aqueles eram fornecedores legítimos oferecendo taxas de mercado, perguntei, mantendo a entrega completamente plana, por que você dividiu cada fatura única para que cada transação ficasse seguramente abaixo de R$10.000? Minha irmã se mexeu na cadeira. Seus olhos dispararam em direção à porta fechada da sala adjacente, onde Natalia Santos e os diretores independentes ouviam pela transmissão de áudio ao vivo. Tentou uma tática diferente,
contando com sua crença vitalícia de que detinha um status especial e intocável dentro da empresa familiar. Peguei o que me pertencia por direito. Lívia retrucou, sua máscara de inocência escorregando completamente. Papai construiu o Buffett Família Mendes para nós duas. Você fica sentada no escritório de canto jogando de presidente enquanto eu trago todas as parcerias de marca por centavos. Só peguei minha parte. A crua e não filtrada sensação de direito pairou no ar, capturada permanentemente pelo gravador digital girando. Criar empresas de fachada falsas e rotear fundos corporativos através de caixas postais comerciais não é receber um salário. Apontei, inclinando-me ligeiramente para a frente. Isso é desvio corporativo. Lívia bufou, acenando com a mão de forma desdenhosa como se estivéssemos discutindo um arranjo de assentos. Exigiu que o conselho revisasse sua proposta informal de reembolso, insistindo que havia trazido uma solução justa para a mesa. Não podemos revisar uma proposta, respondi, até sabermos o total exato. Quanto você pegou da empresa, Lívia? Ela hesitou, o maxilar apertando enquanto percebia a armadilha em que havia entrado. Olhou para Elisa depois de volta para mim, calculando quanto já sabíamos da auditoria forense. Percebendo que os logs de software imutáveis já haviam mapeado cada transação, finalmente cedeu o número. R. 284 mil, murmurou, o total escapando de seus lábios como uma admissão de uma infração menor de estacionamento. A confissão desencadeou uma cascata de admissões. Admitiu ter fabricado as faturas de fornecedores falsos para pagar as dívidas do estúdio privado falido, seus saldos crescentes de cartão de crédito e o pagamento final pelo local de luxo do casamento. Admitiu ter encenado toda a acusação pública no solar das acácias, porque precisava destruir minha credibilidade antes que Natália abrisse os livros de auditoria na segunda-feira de manhã. Até admitiu que nossa mãe só sabia sobre uma pequena fração da dívida e não tinha nenhum conhecimento da conspiração criminosa para me enquadrar. Acreditava que, ao expor os números ela mesma, estava mais uma vez tomando controle da narrativa. Lívia empurrou sua proposta de reembolso frágil pela madeira polida, empurrando-a bem contra minha pasta Manila. Inclinou-se sobre a mesa, os olhos arregalados com um tipo desesperado e deslocado de confiança. Você consertou a primeira cobrança para mim, Lívia implorou, sua voz caindo em um tom suave e persuasivo da nossa infância. Conserta essa e nunca mais tocarei no dinheiro da empresa. Olhei para ela do outro lado da mesa. Você está pedindo formalmente ao conselho para converter suas contas de fornecedores falsas, seu desvio e seu enquadramento criminal em um empréstimo familiar? Sim, sussurrou, completamente convencida de que havia finalmente encontrado as palavras mágicas. Só conserte a papelada, Larissa, como você sempre faz. Elisa Costa estendeu a mão e pressionou o botão de parar no gravador de áudio digital. A luz vermelha piscou e apagou. A pesada porta de carvalho conectando nossa sala de conferência à sala adjacente se abriu suavemente. Marcelo Andrade, Valéria Cho e Natalia Santos entraram na sala um por um. Marcelo olhou para minha irmã com um profissionalismo frio e absoluto. Seu acesso corporativo ao Buffett Família Mendes, o ex-banqueiro anunciou, sua voz ecoando no espaço quieto, está oficialmente encerrado com efeito imediato. Lívia congelou na cadeira. A cor sumiu completamente de seu rosto, enquanto olhava dos membros do conselho de volta para mim. Percebeu que não havia negociado um resgate. Havia acabado de nos entregar a confissão que a destruiria completamente. Você prometeu me ajudar. Lívia engasgou, olhando diretamente nos meus olhos. Fechei minha pasta Manila, peguei minha caneta e olhei de volta para ela sem um traço de pena ou malícia. Não, disse baixinho. Prometi ouvir. Elisa colocou uma mão firme sobre a transcrição impressa da confissão, olhando para os diretores independentes. Agora o conselho tem que decidir o que acontece com esta gravação. A reunião emergencial do conselho foi convocada na sala de conferência executiva menos de 3 horas após o término da entrevista gravada. O sol da tarde batia contra as janelas de vidro fumê, lançando sombras longas e austeras pela mesa de mogno, onde meus colegas diretores sentavam em silêncio tenso. Elisa Costa ficou na cabeceira da sala, delineando os achados preliminares da auditoria forense,
as evidências físicas do local recuperadas do solar das acácias e a confissão de áudio autenticada. Quando a moção formal para encerrar o emprego corporativo da minha irmã por justa causa foi levada ao plenário, imediatamente exercitei meu direito legal de me recusar do voto. Minha mãe me lançou um olhar fulminante do outro lado da mesa. Quando Marcelo Andrade pediu os votos, Vera ergueu a mão e votou contra o encerramento, tentando usar sua influência restante para proteger sua filha mais nova. Mas seu único voto era inteiramente impotente contra os dois diretores independentes. Marcelo e Valéria Shaw votaram solidamente juntos, oficialmente despojando a diretora de parcerias de marca de seu título, seu acesso e sua carreira. O conselho não parou no encerramento do emprego. Avançando rapidamente por um item de agenda separado, os diretores independentes iniciaram uma revisão interna formal das próprias aprovações financeiras de Vera, focando pesadamente nas faturas apressadas que ela havia assinado, sem verificar a documentação adequada. Em minutos, a presidente foi despojada de seus privilégios de assinatura financeira. Antes que a reunião fosse encerrada, o conselho solicitou formalmente que ela renunciasse à posição de presidente, enquanto uma revisão de governança externa, abrangente, era conduzida. Vera bateu as palmas das mãos planas contra a madeira. Sua voz tremia com indignação amarga enquanto olhava para mim. Você deixou estranhos entrarem na empresa do seu pai e despedaçarem esta família, sussurrou, os olhos queimando de ressentimento. Papai nomeou diretores independentes precisamente porque sabia que a família precisava de pessoas que não tivessem medo de fazer cumprir as regras. Respondi, minha voz firme e inflexível. Enquanto a maquinaria corporativa desmantelava as ilusões de imunidade da minha irmã, sua vida pessoal implodia com velocidade igual. Rafael havia passado a tarde revisando os logs de chat criptografados e demonstrativos financeiros encaminhados pela nossa equipe jurídica. Não encenou um confronto dramático no escritório corporativo. Em vez disso, retornou ao apartamento sofisticado deles, enquanto sua esposa ainda lidava com a decisão do conselho, fez 2 malas grandes e as deixou junto à porta da frente. Quando Lívia voltou para casa esperando conforto, seu marido a encontrou no corredor. Disse a ela claramente que o que terminou o casamento não foi apenas o roubo financeiro impressionante, nem as dívidas escondidas do estúdio. Foi a crueldade fria e calculada de fabricar uma acusação criminal contra sua própria irmã mais velha, só para impedir que seu noivo rico descobrisse a verdade. Rafael saiu do apartamento naquela noite, fez check-in em um hotel estendido local e imediatamente contratou um advogado de divórcio. Desesperada e completamente isolada, Lívia dirigiu direto para a casa da nossa mãe depois de escurecer. Implorou a Vera que acessasse seus ativos líquidos pessoais para cobrir os R$284 mil faltantes antes que a empresa registrasse queixas formais à polícia. De pé no foyer de teto alto familiar onde crescemos, minha mãe finalmente confrontou a matemática dura da realidade. Puxou suas contas de investimento e percebeu que seus ativos líquidos totais ficavam dezenas de milhares de reais aquém do déficit. Vera discou freneticamente meu celular, mas deixei tocar direto para o correio de voz. Pela primeira vez na vida, minha irmã sentou em uma sala onde absolutamente ninguém possuía os meios ou a disposição para resgatá-la. A resposta corporativa prosseguiu com precisão mecânica fria. O conselho aprovou formalmente uma ação civil de recuperação contra Lívia, notificou nossa seguradora Proteção Corporativa e autorizou o conselho externo a transferir todo o pacote de auditoria e a confissão gravada para as autoridades policiais públicas. Elisa se certificou de explicar para mim que entregar os arquivos aos investigadores não garantia uma prisão física imediata nem um resultado judicial rápido. As rodas da justiça pública operavam em uma linha do tempo completamente separada das salas de conselho corporativas. Na manhã seguinte, Vera me interceptou no lobby do prédio quando cheguei para o trabalho. Encurralou-me perto dos elevadores, implorando uma última vez para que eu cancelasse os advogados e simplesmente reclassificasse toda a catástrofe como um adiantamento informal de acionista. Ela está enfrentando processo criminal, Larissa. Minha mãe implorou, lágrimas se acumulando em seus olhos. Você não consegue simplesmente ligar para eles e dizer que foi tudo um erro terrível? A confissão
A rede de fornecedores falsos e a tentativa de me enquadrar por um crime significam que isso nunca foi um empréstimo de boa-fé, respondi, passando por ela em direção às portas do elevador. Disse a ela que não financiaria um advogado de defesa criminal caro para minha irmã, nem exerceria qualquer pressão sobre nossos funcionários para retratarem suas declarações verdadeiras aos investigadores. As portas do elevador deslizaram-se abrindo, cortando sua resposta. Antes que eu pudesse entrar, meu celular vibrou na mão. Era Elisa ligando do escritório do centro com uma atualização sombria. Os detetives investigadores acabaram de revisar o pacote de transferência. Elisa me disse, a voz tensa na linha. Eles querem trazer você para uma entrevista inicial de testemunha primeiro, e o novo advogado de defesa de Lívia já está protocolando pedidos de nulidade da gravação de áudio, alegando que a confissão da sua irmã foi obtida sob coação. Quase 11 meses após o casamento, as pesadas portas de carvalho do Fórum da Comarca rangeram ao se abrir para deixar entrar o brilho brilhante da tarde de maio do ano 2026. A investigação havia se estendido pelo resto do ano anterior e profundamente na primavera seguinte, movendo-se com uma gravidade lenta e deliberada que ignorava completamente nossos cronogramas corporativos. O Buffett Família Mendes havia sobrevivido ao sangramento financeiro, mas operava em uma capacidade significativamente reduzida, tendo perdido várias contas importantes enquanto reconstruía nossa reputação de mercado do zero. Dentro do tribunal, o Conselho de Defesa imediatamente lançou um feroz ataque à gravação de áudio digital que havíamos assegurado no verão anterior. O advogado argumentou que minha presença na sala, combinada com meu relacionamento familiar com a acusada, tornava toda a entrevista coercitiva e injusta. Elisa Costa não vacilou sob o ataque verbal. Nossa conselheira externa calmamente apresentou o aviso de entrevista escrito, o formulário de consentimento assinado e o arquivo de áudio completo e não editado do início ao fim. A gravação completa demonstrava claramente que nenhuma promessa de imunidade jamais havia sido feita e que meu tom permanecera estritamente profissional ao longo do procedimento. Quando a defesa tentou sugerir que as irmãs sempre haviam tratado fundos da empresa como empréstimos familiares casuais, Elisa introduziu a nota promissória física de agosto de 2024. O advogado de defesa tentou girar o documento como prova de um arranjo informal de empréstimo pré-existente. Prestei depoimento como testemunha, sentando-me ereta na cadeira de madeira e reconhecendo publicamente minha própria falha de governança por lidar com aquela infração inicial de R. 8.000 internamente em vez de reportar. Lá imediatamente, minha admissão não quebrou nosso caso legal. Ao assumir meu erro passado no registro, o juiz e os promotores reconheceram que eu não estava sanitizando a história para enquadrar minha irmã. O papel assinado claramente categorizava a transação como uso pessoal indevido de fundos da empresa com restituição obrigatória, estabelecendo conclusivamente que a irmã mais nova sabia das regras corporativas estritas muito antes de começar seu desvio sistemático. Uma parada de testemunhas independentes me seguiu ao banco. Tânia testemunhou sobre as instruções vagas de texto que recebeu e seu choque ao descobrir o plano de plantar envelopes de dinheiro dentro da minha van. Guilherme Lobo estabeleceu a cadeia rígida de custódia para os logs de chaves do local e as imagens de vigilância do corredor. Natalia Santos guiou o tribunal pelos logs de auditoria de software imutáveis e pela rede complexa de contas de fornecedores falsos. Rafael testemunhou sobre as dívidas escondidas de sua ex-esposa, suas alegações falsas sobre propriedade corporativa e suas expectativas escritas explícitas de que sua irmã mais velha eventualmente adulteraria a papelada para salvar. Lá, diante de uma parede esmagadora de evidências digitais e físicas, a defesa abandonou sua estratégia de julgamento antes da fase formal de sentença. Minha irmã concordou em se declarar culpada de uma contagem de crime de furto qualificado por desvio e uma contagem relacionada de fraude corporativa. O juiz-presidente aplicou uma sentença que equilibrava a gravidade do crime de colarinho branco com as realidades das diretrizes penais do nosso Estado. O tribunal ordenou um termo de 18 meses de encarceramento real em uma instalação correcional regional, seguido por vários anos de liberdade supervisionada.
O julgamento mandou restituição financeira completa totalizando R$ 284.000, a baniu permanentemente de ocupar qualquer posição fiduciária corporativa e estabeleceu uma ordem de recuperação de ativos civis, garantindo que qualquer distribuição financeira futura de sua participação econômica restante no buffet, família Mendes, seria automaticamente interceptada e aplicada diretamente à sua dívida pendente. Enquanto o oficial de justiça se preparava para levar, lá embora em um macacão cinza, minha irmã virou a cabeça e travou os olhos comigo do outro lado do corredor do tribunal. Destruir-me realmente valeu a pena? Sussurrou, sua voz rachando de amargura. Fiquei ao lado do banco de madeira, mantendo minha postura inteiramente nivelada. Eu te dei uma maneira de dizer a verdade, respondi suavemente. Você a usou para me pedir para mentir novamente. Não pedi ao juiz a sentença de prisão máxima possível, nem me juntei aos promotores em empurrar por termos mais duros. Simplesmente recuei e deixei o sistema legal público terminar o trabalho que eu havia começado. Quando os guardas a escoltaram pela saída lateral, voltei minha atenção para Natalia e os membros da equipe da empresa que haviam vindo apoiar o negócio. Saindo para os degraus de pedra da frente do fórum no ar quente de maio, minha mãe me interceptou perto do meio-fio do estacionamento. Vera cruzou os braços firmemente sobre o peito, sua expressão endurecida por meses de ressentimento. Ela está pagando pelos erros dela atrás das grades agora, minha mãe exigiu, a voz tremendo de fúria quieta. Quanto tempo mais você vai punir esta família? O calor pesado do verão de julho de 2026 pressionava as altas janelas de vidro do meu escritório, tornando o ar da tarde espesso e parado. Mais de um ano completo havia passado desde a recepção caótica de casamento no solar das Acácias e cerca de 2 meses haviam passado silenciosamente desde a audiência de sentença final que trouxera nossa batalha legal a um encerramento formal. O buffet Família Mendes ainda se erguia orgulhosamente no distrito histórico do centro, mas o negócio carregava uma pegada menor e mais enxuta. Pagamentos de seguro e recuperações de ativos civis haviam coberto apenas uma fração de nossas perdas, significando que a empresa continuava a absorver o verdadeiro custo financeiro do desvio a longo prazo. Eu havia mudado fundamentalmente a forma como gerenciava as operações diárias para garantir que nada como isso pudesse acontecer novamente. Durante nossa reunião de empresa de meio de verão, fiquei diante dos nossos 50 funcionários restantes e abordei meus erros passados sem evasão ou desculpa. Admiti abertamente que havia ocultado a infração financeira inicial da minha irmã anos antes e que meu silêncio havia colocado todos na sala em risco sério. Não pedi seu perdão imediato, sabendo que a confiança tinha que ser reconquistada através de ações consistentes em vez de palavras vazias. Em vez disso, introduzi uma série de salvaguardas estruturais permanentes, incluindo aprovações duplas obrigatórias para todas as transações financeiras, protocolos rigorosos de verificação de fornecedores, canais de denúncia anônimos e auditorias trimestrais independentes. Para reforçar aquelas novas fronteiras, oficialmente entreguei o controle direto sobre o embarque de fornecedores ao nosso recém-nomeado diretor financeiro. Entregar um pesado conjunto de chaves administrativas de escritório a outro executivo parecia inteiramente estrangeiro no início, mas o gesto físico me lembrava que verdadeira liderança não exigia carregar cada fardo operacional sozinho. Ser forte não significava mais agir como escudo para pessoas que se recusam a se proteger. Meus relacionamentos com os outros jogadores secundários nessa tragédia corporativa se estabeleceram em distâncias permanentes e claramente definidas. Tânia cooperou plenamente com a investigação interna e equipes legais e, embora não pudesse ser reintegrada à sua posição anterior devido ao seu silêncio inicial, fornecia a ela uma carta de referência honesta e equilibrada para ajudá-la a garantir um novo começo em outro lugar. Rafael finalizou seu divórcio através de conselho legal separado, e qualquer comunicação administrativa necessária sobre cheques de presentes corporativos ou ativos compartilhados foi tratada estritamente através de nossos respectivos advogados. Nenhuma resolução romântica floresceu dos destroços, e eu preferia a estabilidade quieta daquele rompimento limpo. Minha mãe lutou intensamente para aceitar sua posição diminuída dentro da família e da empresa. Despojada de sua presidência do conselho
e exigida pelos diretores independentes de completar aconselhamento privado, Vera solicitou permissão para retornar ao negócio em uma capacidade consultiva honorária. Neguei o pedido completamente. Expliquei gentilmente que, embora um relacionamento mãe-filha pudesse lentamente se curar com o tempo, acesso financeiro corporativo nunca foi destinado a servir como prova de afeição emocional. Quando ela perguntou se eu finalmente havia encontrado em meu coração perdoar minha irmã presa, minha resposta traçou uma linha nítida entre sentimentos pessoais e realidade operacional. O perdão permanecia uma jornada emocional interna, disse a ela, enquanto sentenças criminais, restituição financeira e fronteiras pessoais firmes pertenciam inteiramente ao reino da lei e da responsabilidade. O carteiro deixou um envelope manila grosso na minha mesa de madeira em uma tarde tranquila de terça-feira. O endereço de retorno indicava que vinha diretamente através da Divisão de Restituição Civil, administrada pelo tribunal. Dentro repousava um único cheque da empresa, representando o primeiro pagamento obrigatório de restituição da minha irmã. O valor numérico era notavelmente pequeno, caindo impossivelmente aquém de substituir tudo o que ela havia roubado sistematicamente ao longo de 18 meses. Não havia bilhete manuscrito de remorso dentro do envelope, nenhum pedido de desculpas lacrimoso e nenhum apelo por compreensão. Peguei o cheque, saí do meu escritório particular e entreguei o papel diretamente ao nosso departamento de finanças para ser depositado direto no nosso fundo de reserva de recuperação de funcionários. Não enviei o dinheiro de volta por culpa deslocada e não deixei a pequena quantia reabrir velhas feridas. De pé junto à janela da sala de conferência, pensei de volta aos lustres brilhantes do solar das acácias e ao pedaço frio de metal que havia deslizado pelo piso de pedra. Aquele buquê voador havia exposto muito mais do que uma sala escondida cheia de caixas de presentes roubados. Havia estilhaçado o papel exaustivo que eu havia voluntariamente interpretado por décadas, forçando-me a parar de limpar bagunças que não criei. O primeiro pagamento era pequeno, e certamente não reparava tudo o que ela havia tomado. Mas pela primeira vez na minha vida, eu não o enviei de volta. Eu não estava mais mantendo minha família unida. Finalmente me recusava a deixá-los me despedaçar. Quando você passa a vida inteira agindo como o absorvedor de choque dos erros de todos os outros, eventualmente percebe que pegar as pessoas quando elas caem nem sempre é um ato de amor. Às vezes, é apenas a coisa que as mantém caminhando por um caminho destrutivo. Frequentemente acreditamos que lealdade significa encobrir as rachaduras, suavizar as verdades bagunçadas e proteger membros da família do peso pesado de suas próprias escolhas terríveis. Mas verdadeira proteção não significa deixar alguém destruir as vidas de pessoas inocentes só para manter as aparências. Você não pode amar alguém para fora do direito e certamente não pode consertar uma bússola moral quebrada redesenhando a papelada pelas costas deles. Quando você esconde o primeiro roubo de um membro da família, não está salvando-os. Está apenas ensinando que as regras são flexíveis e que sempre haverá alguém para pagar o preço do conforto deles. Fronteiras não são construídas para punir as pessoas que amamos, mas para proteger nossa própria integridade e o bem-estar daqueles que dependem de nós. Ser honesto em deixar ir a falsa responsabilidade de consertar cada catástrofe familiar é aterrorizante, mas é a única maneira de parar de carregar um fardo que nunca foi seu para suportar desde o início. Você já se encontrou encobrindo os erros de alguém só para manter a paz, apenas para perceber que estava ajudando-os a causar ainda mais dano? E como você finalmente decidiu largar aquele peso pesado?